Essa noite é uma noite especial, uma noite da ceia do Senhor, onde nós vamos nos assentar na mesa juntamente com Ele, com os nossos irmãos. Mas esse é o momento de nós recebermos a palavra de Deus, querido. Gostaria que você aquietasse o teu coração aí, deixasse toda a preocupação de lado, toda a preocupação do seu dia ou do dia de amanhã de lado agora, para que você pudesse receber essa palavra, querido, no seu coração. Amém? Coloca a mão assim no seu coração, diz para sua alma: aquieta-te, alma. Amém. Feche teus olhos, querido, por um instante. Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por essa noite tão linda e tão especial que o Senhor preparou para cada um de nós, Pai. Obrigado pela tua palavra, Senhor, por esse momento da exposição da tua palavra, Pai. Que o Senhor me dê graça, que o Senhor me dê sabedoria, Pai, para que essa palavra, Senhor, não fique somente no nosso intelecto, Senhor. Eu sei, Pai, porque a tua palavra nos diz, Pai, que todas as vezes que nós subimos aqui, todas as vezes que nós pegamos esse microfone nas mãos, Pai, seja eu, seja algum pastor, alguma pastora, algum líder dessa igreja, Senhor, nós estamos semeando, Pai, algo precioso, algo valioso, Pai. Estamos semeando a tua palavra, Senhor. Assim como a parábola do semeador, Pai, que essas sementes que vão ser semeadas aqui, agora, Pai, nesse momento, caia em solos férteis, Senhor. Prepara, Senhor, cada coração aqui, Espírito Santo de Deus. Prepara o coração dos teus filhos, das tuas filhas, nesse momento, Pai, para receber, Senhor, essa semente de vida, Pai. Essa semente que transforma, Pai, essa semente que vivifica, essa semente que cura, que liberta, Senhor. Essa semente, Pai, que nos faz, Senhor, meu Deus, pessoas totalmente diferentes, Pai. Obrigado, Senhor, porque a tua presença aqui é real. Obrigado, doce amado Espírito Santo de Deus, que nós podemos sentir a tua presença aqui, Pai. Nós podemos sentir o teu toque, o teu afago, Senhor. Mesmo que nós não sentimos, Pai, nós sabemos e temos a convicção de que o Senhor está aqui, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Nós amamos a tua palavra, Senhor. Nós amamos ser igreja com o Senhor, Pai. Nós amamos ser igreja uns com os outros. Fala conosco nesse momento. Espírito Santo de Deus, fala com cada um aqui, Senhor, além daquilo que eu possa dizer ou falar, Senhor, ou expressar. Fala, Senhor, apesar das minhas limitações. Ministra cada coração aqui de uma forma sobrenatural, Pai. E que talvez daqui a alguns dias, algumas semanas ou daqui a alguns meses, Senhor, essas pessoas se lembrem, Senhor, dessa palavra com carinho, Senhor. Mesmo que elas não se lembrem quem semeou, mas elas se lembrem da tua palavra, que gerou vida e gerou transformações em cada coração aqui, Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Querido, eu quero conversar com você sobre algo muito precioso hoje. O tema da mensagem de hoje é o que fazer quando eu não sei o que fazer. Em algum momento da sua vida, querido, você já passou por alguma situação que você não sabia como resolver? Todos nós. Essa que é a grande verdade, né? Talvez em algum momento da sua vida você não sabia muitas vezes nem como começar a resolver. Talvez você, assim como eu, querido, já se deparou com alguma situação, com alguma circunstância, que você não sabia nem por onde começar a resolver aquilo. E muito mais, você sabia nem como você ia fazer isso. É disso que eu quero conversar com você nessa noite, querido. É sobre isso que nós vamos olhar para a palavra de Deus, nós vamos compartilhar alguns textos, alguns versículos da palavra de Deus que vai nos direcionar como fazer quando eu não sei o que fazer. Talvez algum dia, querido, você fez essa oração: Pai, eu não sei o que fazer. Quem já fez essa oração, querido, alguma vez aqui? Glória a Deus. A grande maioria, se não, todos nós já fizemos essa oração algum dia. Talvez você orou isso nessa noite, ou nessa madrugada.
Ou talvez você orou isso nessa manhã, quando você iniciou esse dia de domingo, esse dia quente, gostoso de domingo, com cara de Paranavaí. Talvez você orou isso nessa manhã. Ou talvez você chegou aqui nesse culto e através desses louvores, desse momento de adoração, você orou isso. Senhor, eu não sei o que fazer nessa situação. Talvez você estava orando isso agora, querido. A verdade é que nós não gostamos de não saber o que fazer. Você já parou para pensar sobre isso? Ninguém, querido, gosta de não saber o que fazer. Pelo contrário, nós fomos treinados, querido. Nós aprendemos com o quê? A saber como fazer em cada situação. Nós aprendemos isso de uma forma didática na escola, nós aprendemos isso de uma forma mais profissional dentro do nosso trabalho. Você se capacitou para aquilo que você faz hoje. Você é alguém que estudou, você é alguém que adquiriu conhecimento ao longo de anos para fazer aquilo que você faz hoje. Aquilo que você desempenha hoje, o seu trabalho. E é muito ruim quando nós estamos diante de uma situação a qual talvez nós estudamos anos. Você fez uma formação, você fez uma pós-graduação, você fez um mestrado, você fez um doutorado, e mesmo assim você está diante de uma situação em que você não sabe o que fazer. Ou talvez você não fez todas essas formações acadêmicas, mas você é alguém profissional, e alguém um profissional de excelência. E chega uma certa situação que você se depara com ela e você fala, e agora? O que eu faço? Nós vamos conversar um pouquinho hoje, queridos. São esses momentos que revelam muito sobre onde ou em quem a nossa fé está verdadeiramente firmada. São esses momentos, eu vou repetir isso, querido. São esses momentos, quando nós não sabemos o que fazer, que revela aonde a nossa fé, ou em quem a nossa fé está verdadeiramente firmada. São esses momentos de pressão, querido. Quem gosta de ser pressionado aqui? Ninguém gosta de ser pressionado, querido. É horrível. É horrível você ser pressionado. Ninguém gosta de estar nessas situações de pressão. Só que, queridos, quando nós olhamos para a palavra de Deus, quando nós olhamos para a vida do nosso Senhor Jesus Cristo, nós olhamos para a vida dele e nós vemos ele caminhando para um lugar de extrema pressão. Se nós olharmos nos evangelhos, querido, e você vai ver um momento muito específico e estratégico quando o Senhor Jesus chega naquele jardim chamado Getsêmani. E ali ele passa talvez um dos momentos, se não o maior momento de pressão de todo o seu ministério. Aquele lugar chamado Getsêmani, no lugar de prensa do azeite, o nosso Senhor Jesus ele foi prensado, ele foi pressionado em todas as áreas que nós possamos imaginar. Ele foi pressionado nas suas emoções, ele foi pressionado no seu lado humano de homem, ele foi pressionado, querido, em todas as áreas. Na alma, no corpo, no físico. A palavra de Deus diz que ele estava num momento de tanta pressão que o seu suor se transformou em sangue. E a ciência explica isso, querido. Biblicamente, não é só algo bíblico, não é só algo histórico, a ciência explica isso. Mas não é disso que eu quero compartilhar com vocês nessa noite. A grande verdade é que nenhum de nós, queridos, gostamos de ser pressionados. E a grande pergunta dos céus para nós nessa noite é: qual é a situação que você tem vivido hoje? Que talvez você não tenha se parecido com o Senhor Jesus, tamanha pressão, mas qual que é a situação hoje que tem tirado o seu sono, querido? Qual é as circunstâncias que você tem vivido hoje que tem tentado roubar a tua paz? A grande verdade é que ao longo da nossa semana, ao longo dos nossos dias, existem circunstâncias, existem situações que vêm para roubar a nossa paz. É verdade ou não é?
Sim, querido, é verdade. E não é só situações. Existem pessoas, querido, que vêm para roubar a nossa paz. Existem momentos, querido. Não sei se você já sentiu isso. Existem momentos que nós, se pudéssemos, cavaríamos um buraco e entrávamos dentro daquele buraco. Sabe aquele momento que você fala, eu não deveria estar aqui, nessa hora, nesse momento. E agora? Pastor, mas como que eu evito isso? Existem algumas questões, querido, e alguns momentos que são inevitáveis, que caem do nosso colo, que acontecem. As situações difíceis ou as circunstâncias difíceis, elas vêm, querido, sobre a nossa vida. As situações difíceis, a adversidade, querido, aquilo que é adverso. A adversidade, ela vem para os bons, ela vem para os maus, ela vem para os crentes, ela vem para o não crente, ela vem para todos. A adversidade, ela vem para todos. Talvez você não tenha vivido isso, mas talvez você tenha vivido algo no seu corpo físico, querido. Uma adversidade na sua saúde. Quem nunca se deparou, querido, e olhar, chegar, sentar num consultório médico, e você olhar para aquele médico te dá um laudo que acabou, querido, com o seu dia, que acabou com a sua semana. Há um tempo atrás, querido, há mais ou menos um ano atrás, eu passei por alguns problemas renais, algumas pedras, e pelo que o médico falou, eu tive uma dor há muitos anos atrás, há mais de 15 anos atrás. E o ano passado eu comecei a ter várias crises, querido, renais. Quem já teve dor de rim aqui sabe do que eu estou falando. É terrível, querido, é terrível. E eu comecei a ter essas dores, ia para a Santa Casa, ia para a UPA, e passava a noite lá tomando remédio na veia, e os remédios comprimidos, sublingual, nada, querido, passava aquela dor no rim. Fui fazer alguns exames, e o médico falou, você está com uma pedra de quase 1 centímetro. Só que essa pedra, ela parou no meio do canal, querido, na entrada da minha bexiga. E essa pedra, ela não entrava dentro da bexiga. E dava muita dor. E foi se passando alguns dias, foi se passando alguns meses, e um desses retornos do médico, o médico pegou o exame de ultrassom ali, olhou para mim e falou, Fábio, você não pode ficar mais com essa pedra. Já fazem 4 meses que seu rim está dilatado e você pode ter problemas renais futuros que pode comprometer até a sua vida. Você não pode ficar. Você precisa tirar essa pedra. E ele explicou para mim qual que era o modelo de cirurgia lá. Ele falou, só que o SUS não faz essa cirurgia aqui, porque eles não têm um aparelho. Existem alguns lugares específicos na região de Curitiba, só que eles atendem todo o Paraná lá. E aí ele começou a falar, explicar para mim como que funcionava essa cirurgia. E ele falou que mais ou menos essa cirurgia ficava de 8 a 10 mil reais. E aí eu fui para casa, querido, aquele dia, eu falei, o que eu vou fazer? Eu não tinha esses 8 ou 10 mil reais da cirurgia. Eu fui para casa e já estava tomando muito chá. Tudo que o pessoal falava, toma tal coisa, que a pedra vai descer, eu tomava. Coca-Cola com abacaxi, chá de quebra-pedra, de cana do brejo. Aí tomando chá, querido, adoidado, não parava de ir no banheiro. E nada, querido, essa pedra descer, nada. Querido, aquele dia eu fui para casa arrasado. Falei, o que eu vou fazer da minha vida? Com medo. Eu falei, cheguei em casa, dobrei o meu joelho e fui orar ao Senhor. Querido. Orei, falei para Deus como estava me sentindo. Falei para Deus que eu não sabia o que fazer, porque eu não tinha dinheiro para fazer a cirurgia. E ele falou, ó, vai, depois se for lá até chegar lá, aí em Curitiba, você vai entrar numa fila lá de não sei quantas pessoas, mas você não pode esperar. E aí, querido, eu comecei a orar ao Senhor em relação a isso. Comecei a orar, e as crises vinham, eu ia para Santa Casa, enfim. Resumindo, ele tinha marcado um outro ultrassom. E aí eu percebi, querido, que as dores elas começaram a diminuir.
E ele marcou um ultrassom para uma semana depois, e eu fui para esse ultrassom. Cheguei lá, sentei lá na maca, e o rapaz lá do ultrassom já tinha todo o histórico dessa pedra e tal, e aí ele falou, ó, algo de errado aqui. Você expeliu aquela pedra? Falei, não. Ele falou, a pedra não está aqui. Falei, ó, doutor, eu não lembro de ter expelido essa pedra. Ele falou, não. Se você tivesse expelido essa pedra, você ia lembrar dela. Ia lembrar bem dessa pedra. Ele falou, porque essa pedra não sai assim, tranquilinho. Essa pedra sai com muita dor por causa do tamanho do canal. E às vezes você ia expelir ela com sangue e você não ia expelir assim, normal. Eu falei, doutor, eu não lembro. Ele falou, você está no lucro, não tem mais essa pedra aqui. Você tem mais 4. Mas essa daqui saiu. Ele falou, só que essas 4 são pedras bem menores, estão no lugar do rim, onde a gente pode fazer um outro procedimento e fazer a quebra dessas pedras. E eu fiz, querido, depois dos 2 procedimentos, quebrei as pedras, enfim. Aquela pedra sumiu, querido. Aquela pedra sumiu. E não foi eu creio que não foi um sumiço. Foi uma ação de Deus, querido. Amém? Então são essas situações, querido, que eu não sabia o que fazer diante de um diagnóstico médico. E a única opção, querido, que eu tinha naquele momento era de orar, era de clamar a Deus. Eu quero compartilhar algo, querido, com você nessa noite, que é muito interessante, que está lá no livro de Êxodo, no capítulo 14, no verso de número 1, é um texto muito conhecido da palavra de Deus. Eu quero rapidamente compartilhar pelo menos 3 princípios que nós podemos aprender e extrair desse texto tão poderoso. Abra sua Bíblia comigo lá no livro de Êxodo, capítulo de número 14, verso de número 1. Talvez você já foi ministrado por essa palavra, querido, inúmeras vezes, mas eu creio que Deus vai falar com você hoje de uma forma sobrenatural, amém? Amém? Glória a Deus. Êxodo, capítulo de número 14, verso de número 1. Eu vou ler aqui na NVT, você pode acompanhar comigo, você pode ler na sua Bíblia, você pode acompanhar aqui junto comigo no telão. A palavra de Deus aqui diz assim, o Senhor disse a Moisés, ordene aos israelitas que deem a volta e acampem em Pi-Hairote, entre Migdol e o mar. Acampem ali à beira do mar, em frente a Baal-Zefon. O faraó pensará, os israelitas estão vagando, perdidos, prisioneiros do deserto. Mais uma vez, endurecerei o coração do faraó, e ele os perseguirá. Planejei tudo isso para mostrar a minha glória por meio do faraó e de todo o seu exército. Então os egípcios saberão que eu sou o Senhor, e os israelitas assim fizeram. Quando o rei do Egito soube que o povo de Israel havia fugido, ele e seus oficiais mudaram de ideia. O que fizemos? Perguntaram. Como podemos deixar todos os escravos israelitas escaparem? Então o faraó mandou preparar uma carruagem, a sua carruagem, e convocou as suas tropas. Levou consigo 600 dos melhores carros de guerra e além dos demais carruagens de batalha do Egito, cada uma com seu comandante. O Senhor endureceu o coração de Faraó, o rei do Egito, para que ele perseguisse os israelitas que haviam partido triunfantemente. Os egípcios os perseguiram com todas as suas forças do exército de Faraó, todos os seus cavalos e carros de guerra, cavaleiros e tropas, e os alcançaram no acampamento de Pi-Hairote, à beira do mar, em frente a Baal-Zefon. Quando o faraó se aproximava, os israelitas levantavam os olhos e viram os egípcios marchando contra eles. E em pânico clamaram ao Senhor. E disseram a Moisés, por que você nos trouxe ao deserto para morrer? Não há sepulturas no Egito, o que você fez conosco? Por que nos forçou a sair do Egito? Quando ainda estávamos no Egito, não lhe avisamos que isso aconteceria? Dissemos, deixe-nos em paz, continuaremos a servir os egípcios. Afinal, é melhor ser escravo no Egito que ser um cadáver no deserto. Moisés, porém, diz,
não tenham medo. Apenas permaneçam firmes e vejam como o Senhor os resgatará nesse dia. Vocês nunca mais verão os egípcios que estão vendo hoje. O próprio Senhor lutará por vocês. Fiquem calmos. Querido, olha que interessante o que a palavra de Deus nos ensina. Deus dá uma ordem para Moisés e Moisés convoca todo o povo e diz para o povo: saiam do Egito e vão à beira do Mar Vermelho. Acampem, façam os seus acampamentos na beira do mar. E de repente, querido, Deus endurece o coração de Faraó. E por muitas vezes nesse texto você vai perceber que Deus está falando, Deus está endurecendo cada vez mais o coração daquele homem. E aquele homem olha para aqueles homens saindo do Egito e acampando na beira daquele deserto do mar, e ele pensa: esses homens estão perdidos no meio do deserto. Esses homens vão morrer no meio do deserto. E o primeiro sentimento, querido, que veio no coração daquele povo, qual foi? O medo. O medo. O mesmo sentimento, querido, que vem muitas vezes sobre os nossos corações diante de alguma situação difícil. O mesmo sentimento que às vezes vem no nosso coração diante de uma enfermidade. É o mesmo sentimento, querido, que vem sobre o nosso coração quando talvez você perde o seu emprego. Quem já foi demitido aqui sabe do que eu estou falando, querido. Então, das piores coisas que existe é você ser demitido. É o mesmo sentimento, querido, que vem no nosso coração quando talvez você está diante de uma crise financeira e você não sabe o que fazer. É o mesmo sentimento que vem no nosso coração, talvez quando você vê um seu filho saindo de casa, quem é pai, quem é mãe. E não é saindo de casa, às vezes, querido, porque vai trilhar uma carreira, vai ter um futuro brilhante pela frente. É saindo de casa muitas vezes brigado com o pai e com a mãe. É esse sentimento, querido, que vem no nosso coração muitas vezes quando você tem uma crise conjugal no seu casamento, o seu marido ou a sua esposa sai de casa. O medo, querido, ele quer tomar conta das nossas ações. O medo, querido, ele não é algo ruim, mas nesse sentido, querido, quando nós olhamos para a palavra de Deus, o primeiro sentimento que veio no coração do povo de Israel foi o medo. E muito mais, querido, o medo começou a gerar no coração desse povo uma insatisfação, não somente por aquilo que Deus já havia feito por eles, mas uma insatisfação por aquilo que Deus poderia fazer por eles no futuro. Você percebe, querido, que o medo não é algo de Deus. Ah, pastor, mas eu tenho medo de altura. Isso é outro medo, querido. Eu estou falando daquele medo que te paralisa. O medo que nos causa pânico, querido. O medo que toma conta das nossas ações, das nossas reações. O pânico que muitas vezes nos faz esmurecer na nossa fé. É esse medo que eu estou dizendo para você. É esse mesmo medo, querido, que aqueles homens sentiram quando eles estavam diante do Mar Vermelho. E eles olharam para trás e eles viram esses mais de 600 carros de guerra de Faraó e do Egito vindo contra eles. E agora, o que fazer quando não sei o que fazer? O medo a todo momento, querido, ele tenta tomar conta de nós. Sabe o que é interessante, querido, que nós podemos aprender aqui? Mesma força que nós utilizamos para avançar é a mesma força que nós precisamos para desistir. Ou vice-versa. A mesma força que você utiliza, querido, para desistir, para abrir mão, para largar a mão, é a mesma força que você pode utilizar para você avançar, para você poder vencer o medo. Somos nós, querido, que vamos escolher aonde nós vamos empregar a nossa força.
Somos nós que vamos decidir, e muitas vezes numa fração pequena de segundo, se nós vamos crer nas Escrituras, se nós vamos crer na palavra de Deus, ou nós vamos crer no diagnóstico médico. Quem está entendendo algo aqui, querido, nessa noite? Amém? Somos nós que vamos decidir aonde nós vamos firmar, querido, as estacas da nossa fé. Ou nós vamos firmar, querido, as estacas da nossa fé naquilo que a palavra de Deus diz ao nosso respeito. O que as Escrituras dizem ao nosso respeito. Ou nós vamos firmar as estacas da nossa fé em algo que pode ser passageiro, como uma crise financeira, como um problema no casamento, ou como um problema no seu trabalho. Somos nós, queridos, que decidimos. A palavra de Deus diz que aquele povo esmureceu os seus corações. Quando eles olharam para trás, querido, eles olhavam para o mar, eles olhavam para aquele grande exército de Faraó. E o que o povo começou a fazer? O povo começou a murmurar. Aqui nós podemos aprender algo muito precioso da parte de Deus, querido. Quando você não saber o que fazer. Pastor, eu não sei o que fazer diante dessa circunstância. Eu quero te dar, querido, pelo menos um conselho. Não murmure. Amém? Você pode repetir comigo? Não murmure. Não reclame. Amém. Queridos, quando nós não murmuramos, quando nós não reclamamos, quando nós não deixamos que aquela circunstância tome conta do nosso coração, quando nós governamos, querido, as nossas emoções, quando nós entendemos quem é o nosso Senhor, quem é aquele que nos guarda, quem é aquele que está sobre as nossas vidas, nós começamos a vencer, querido, nós começamos a romper diante dessas situações. Amém? Ai, pastor, mas tem tirado a minha paz. Continue firme, querido. Continue perseverando. Continue avançando. Não reclame. Não murmure. Aquele povo começou a esmurecer, querido. Aquele povo começou a tentar contra Moisés, que era a autoridade de Deus ali sobre a vida daquelas pessoas. Eles olharam, querido, para aquele deserto e sabe o que eles disseram? Quem dera a gente tinha ficado lá como escravo no Egito. Porque lá no Egito tinha pelo menos covas. Pelo menos tinha lugar para a gente ser enterrado. Agora a gente vai ser morto aqui, não tem nem lugar para enterrar. Querido, com coisa que sentido que faz isso? Se vai morrer, querido, morrer no deserto ou morrer dentro da cidade, que diferença que faz? Nenhuma. Você consegue entender, querido, que muitas vezes o medo ele nos tira a sã consciência. E muito mais. O medo tenta nos roubar, querido, daquilo que é eterno. Amém? O medo tenta nos roubar daquilo que é eterno, daquilo que Deus já colocou dentro de nós. A decisão é nossa, querido. Aquele povo começou a esmorecer e eles precisaram de alguém para olhar para Deus e para trazer uma palavra de vida para eles. Quando você estiver com medo, querido, não compartilhe do seu medo com qualquer pessoa. Compartilhe com aqueles que têm uma palavra de vida para a sua vida. Aqueles que têm uma palavra de Deus para você. Amém? Esse é o primeiro princípio que eu quero compartilhar com vocês nessa noite, querido. A mesma força que você utiliza para desistir é a mesma força que você emprega para prosseguir, para permanecer. Portanto, não desista. Enfrente essa situação. Você vai vencer em nome de Jesus. Amém? Toma posse, querido. Eu não sei o que você tem vivido. Na sua casa, na sua família, no seu trabalho. Mas eu sei de uma coisa, querido. Deus está interessado que eu e você vençamos essa situação. Amém? Toma posse, querido, dessa palavra para a sua vida. Deus está interessado, querido, que eu e você vençamos essa situação. Deus está interessado, querido, que você vença
essa enfermidade em nome de Jesus. Deus está interessado, querido, que você vença essa ansiedade. Deus está interessado, querido, que você vença essa dor, talvez pela perca de alguém. Deus está interessado, querido. E que eu e você continuamos firmes, avançando rumo ao propósito eterno que Ele já estabeleceu para mim e para você. Amém? Deus não somente está interessado, querido, só que Ele quer fazer parte disso. Aleluia! Segundo ponto que eu quero compartilhar com você nessa noite, querido. Não tente achar palavras quando você não tem palavras para explicar. Pastor, eu não consigo nem explicar. Não precisa explicar, querido. Muitas vezes nós tentamos achar alguma palavra, querido, para poder explicar. Muitas vezes, por mais que nós expliquemos, querido, algo para alguém, por mais que nós tentamos testemunhar algo para alguém, não é a mesma coisa. Existem circunstâncias, querido, existem situações que nós precisamos viver e experimentar da cura, da direção, da restauração, da provisão do Senhor. Amém? E por mais que nós tentamos explicar, querido, nós não vamos conseguir explicar. Não tente explicar, querido. Não tente achar palavras quando você não tem. Você pode estar passando, querido, pelo pior momento da sua vida. Deus sempre deseja que você vença. Pode ser o pior dia. Deus sempre deseja que você vença. Aleluia. Deus nunca perdeu eu e você de vista. Amém? Os melhores dias, querido, Deus está conosco. Os piores dias, querido, Ele continua conosco. Nos dias bons, querido, que nós acordamos, aquele dia que você acorda radiante. Glória a Deus, aleluia. Obrigado, Senhor, pelo meu trabalho. Deus está lá, querido, comigo, com você. E aqueles dias que nós muitas vezes nem queremos acordar, Deus está lá conosco também. Aqueles dias que a hora que o relógio desperta, o celular desperta, você pensa, eu não queria nem acordar para viver aquilo que eu sei que eu vou viver, ou que eu vou enfrentar nesse dia. Deus está lá, querido, te esperando. Amém? Deus está lá, te esperando. Deus nunca perdeu você de vista. Sabe o que é interessante, querido, aqui nessa palavra? Que nós entendemos aquilo que aconteceu aqui. Quando Moisés, aquele povo, eles olham aquele exército vindo na sua direção, Deus dá uma direção para Moisés. O que Deus diz? Estende o seu cajado, estende a sua vara. Moisés estende o seu cajado, a sua vara, toca naquelas águas, e aquelas águas se abrem. Querido, não era pouca pessoa que tinha ali. Algumas pessoas dizem, não, isso não é verdade, isso é um conto de fadas. Não é um conto de fadas, querido. Existiam milhares de israelitas ali, querido. E quando Moisés toca naquelas águas, as águas começam a se abrir. Não foi algo tão rápido como muitas vezes nós imaginamos. Se você olhar nas entrelinhas do texto ali, até nos falta um tempo, mas se você olhar nas entrelinhas, você vai perceber que não foi algo tão rapidinho, foi algo que durou toda uma noite. O abrir e o fechar das águas. Mas o interessante é que Moisés toca naquelas águas, querido, e o povo de Israel, aquele povo que via aquele exército de mais de 600 cavalos, de mais de 600 carruagens, querido. O faraó pega todo o seu exército, querido, tudo aquilo que ele tinha de força e vai contra o povo de Israel. Era a maior potência, querido, mundial. Era o maior exército do mundo. Não somente em números, mas principalmente em força e principalmente em maldade. Se aquele povo, querido, tivesse ficado naquele lugar, não tinha sobrado ninguém para contar a história. Muitas vezes nós
nos encontramos assim, querido, diante de uma circunstância. Muitas vezes nós olhamos para aquela circunstância, olhamos para o tamanho daquele gigante e nós não sabemos o que fazer. Muitas vezes o medo, ele tenta tomar conta do nosso coração. Muitas vezes nos faltam palavras, querido, para dizer ou para explicar. Mas existe algo precioso do Senhor aqui, querido. Aquele povo, ele começa a marchar. Deus diz, diga ao povo que marche. Aquele povo começa a avançar, querido, sobre um mar a seco. O milagre do Senhor, querido, começa a se materializar na frente daquele povo, querido. Pastor, mas era um povo que merecia? Não era um povo que merecia. Era um povo que estava murmurando, era um povo que sempre olhava para trás, era um povo que sempre olhava para as coisas ruins que estavam acontecendo com eles. Mas pela fidelidade de Deus, querido, Moisés toca naquelas águas e as águas começam a se abrir. O milagre não depende, querido, se nós somos bons ou não. O milagre, querido, só depende de uma coisa. O quanto nós cremos que ele vai acontecer ou não. Amém? A única coisa, querido, que nos separa do milagre de Deus é se nós vamos crer ou não vamos crer. Qual é a circunstância, querido, que você precisa crer nessa noite? Qual é o que tem tirado a sua paz que você precisa crer nessa noite? Aquele povo, querido, só falava besteira, só falava asneira. E Deus estabeleceu através de um homem que creu nas promessas dele. Não precisa de muita gente não, querido, para crer. Pastor, mas a minha casa não crê. Pastor, os meus irmãos não crê. O meu marido não crê. A minha esposa não crê. Não precisa de muita gente não, querido. Basta eu e você cremos e Deus fará os milagres. Amém? Moisés creu, querido, estendeu o cajado e tocou nas águas. E o mar se abriu. O que eu e você, querido, precisamos crer que nós não temos crido. Deus nunca perdeu você de vista. Deus nunca me perdeu de vista. Os inimigos foram envergonhados, querido, e o nome do Senhor foi glorificado. Amém? Toda a vergonha, querido, e humilhação que o povo de Israel passou, Deus transformou em milagre, querido. Aqueles mesmos egípcios que castigaram o povo de Deus, todos eles morreram. O que era vergonha, querido, se tornou num grande milagre. O que era vergonha, o que era opróbrio, o que era tristeza, se tornou em um grande livramento, querido, para aquele povo. Talvez nós temos olhado, querido, para alguma situação e nós só temos visto vergonha. Nós temos olhado, querido, talvez para nós mesmos e nós temos nos envergonhado por algumas situações. Mas quando o milagre de Deus vem, querido, aquilo que era vergonha não se torna mais vergonha, querido. Deus é glorificado através daquilo que Ele faz nas nossas vidas. Amém? Deus é glorificado através daquilo que Ele faz na minha, na sua, nas nossas vidas. Você crê nisso? Você crê nisso, querido? Dá um amém bem forte aí, em nome de Jesus. Amém, aleluia, nós cremos, Senhor. Permaneça de pé, querido. Está tudo bem, querido, em não saber o que fazer. Somente permaneça no lugar onde Deus te colocou e não se desespere. Aquiete o seu coração, querido, e confia nele. Sabe, muitas vezes, querido, as circunstâncias ruins, o dia ruim vem para quê? Para nos deixar agitados. Para nos fazer correr de um lado para o outro, para nos fazer ligar para as pessoas, para nos fazer, querido, roubar a nossa paz e roubar a paz de outras pessoas. O que o povo de Israel fez, querido? Aquieta e fica quietinho. Estende o teu cajado. Estende o teu cajado. Cajado, querido, fala de muitas coisas. Só que cajado também fala de algo simples, que era comum um pastor de ovelhas ter um cajado nas mãos. O cajado, querido, é um sinal de autoridade também.
Mas o cajado fala de coisa simples. Coisa que todos nós temos nas mãos. Talvez aquilo que você tem esperado, querido, é algo que você não tem nas mãos. Deixa eu te dizer algo nessa noite, querido. O milagre de Deus pode vir de coisas que nós não temos. Só que muitas vezes o milagre de Deus vem de coisas que nós já está nas nossas mãos. Amém? Muitas vezes o milagre de Deus vem algo que Ele já colocou dentro de mim e de você. Já está aqui, querido. É algo simples. Toca nas águas, Moisés. Moisés pega o seu cajado e toca nas águas. Terceiro ponto que eu quero tratar com você, querido, nessa noite, rapidamente. Segundo ponto foi: permaneça de pé e não se preocupe com as palavras. Terceiro ponto: creia no Senhor, que o Senhor vai ser glorificado através dessas circunstâncias. Deus disse para Moisés, querido: estenda o cajado ou a sua vara. O milagre vem através de coisas simples. Olha o que Êxodo número 14, verso 18 diz assim: quando a minha glória se manifestar por meio de Faraó e dos seus carros de guerra e os seus cavaleiros, todo o Egito verá e saberá que eu sou o Senhor. Aleluia! A partir do verso de número 15, querido, eu vou ler com você rapidamente. Então o Senhor disse a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga ao povo que marche. Tome a sua vara e estenda a mão sobre o mar. Divida as águas para que os israelitas atravessem pelo meio do mar em terra seca. Endurecerei o coração dos egípcios e eles virão atrás de vocês. E mostrarei a minha glória por meio do faraó e das suas tropas, os seus carros de guerra e os seus cavaleiros. Quando a minha glória se manifestar por meio de Faraó e dos seus carros de guerra e dos seus cavaleiros, todo o Egito verá e saberá que eu sou o Senhor. Aleluia! Então o anjo de Deus, que ia adiante do acampamento de Israel, se posicionou atrás do povo. A coluna da nuvem também mudou de lugar e foi para a retaguarda. Querido, olha que interessante isso. A coluna de nuvem ia na onde? Ia na frente do povo, guiando o povo de dia. E a coluna de fogo ia à frente do povo, guiando o povo à noite. Todos nós conhecemos a palavra de Deus. Mas agora não, agora o Senhor pega aquela coluna de nuvem e coloca lá na retaguarda. Agora o Senhor, o anjo do Senhor, que estava estabelecido aqui na frente, ele sai da frente e ele vai lá para a retaguarda. Então o anjo do Senhor, que é adiante do acampamento de Israel, se posicionou atrás do povo. E a coluna de nuvem também mudou de lugar e foi para a retaguarda. E ficou entre o acampamento egípcio e o acampamento de Israel. A nuvem escura trouxe trevas para os egípcios, mas a luz para os israelitas. Com isso, os dois grupos não se aproximaram durante toda a noite. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar e, como um forte vento leste, o mar se abriu. O Senhor abriu o caminho no meio das águas, e o vento soprou a noite toda, transformando o fundo do mar em terra seca. Quando nós olhamos para as historinhas, querido, parece que foi algo instantâneo. A palavra de Deus diz que todo esse milagre durou toda uma noite. Às vezes nós olhamos para situações da nossa vida e nós queremos que o Senhor faça algo instantaneamente. O Senhor pode, pastor, operar um milagre instantaneamente? Sim, querido. Mas muitas vezes, querido, esse milagre, ele demora alguns dias. Muitas vezes esse milagre demora alguns meses. Ou muitas vezes esse milagre demora alguns anos. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, querido, nós vemos Abraão esperando muitos anos para o cumprimento da sua promessa.
Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos Noé, mais de 100 anos, querido, construindo uma arca num tempo que não existia nem chuva. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, querido, nós vemos um homem chamado Davi, um moço de 17, 18 anos, que foi separado como rei de Israel, mas que demora quase 15 anos ou mais para se tornar verdadeiramente o rei, ou para reinar como rei de Israel. E nós queremos às vezes que Deus faça algo instantâneo na nossa vida, querido. O milagre pode ser hoje, amém? Pode ser agora, mas pode demorar um pouquinho também, amém? Guarda isso dentro do seu coração. O vento soprou, querido, a noite toda, transformou no fundo do mar em terra seca. E o povo de Israel atravessou pelo meio do mar, caminhando em terra seca, como uma parede de água de cada lado. Os egípcios, com todos os seus cavalos e carros de guerra e cavaleiros, perseguiram o povo até o meio do mar. Mas pouco antes de amanhecer, do alto da coluna de fogo e de nuvem, o Senhor olhou para o exército dos egípcios e causou grande confusão entre eles. Ele travou as rodas dos carros, dificultando a sua condução. Fujamos daqui para longe do povo de Israel, gritaram os egípcios. O Senhor está lutando por eles contra o Egito. Então o Senhor disse a Moisés: estenda a mão sobre o mar outra vez, e as águas correrão fortemente de volta ao seu lugar, e cobrirão os egípcios com seus carros de guerra e os seus cavaleiros. Assim, ao amanhecer, Moisés estendeu a mão sobre o mar, e as águas voltaram fortemente ao seu lugar. Quando os egípcios tentaram escapar, foram de encontro às águas, e o Senhor os arrastou para dentro do mar. As águas voltaram e cobriram todos os carros de guerra e cavaleiros, todo o exército do faraó. Nenhum dos egípcios que havia perseguido os israelitas até o meio do mar sobreviveu. O povo de Israel, por sua vez, atravessou pelo meio do mar em terra seca, enquanto as águas formavam uma parede de cada lado. Foi assim que o Senhor libertou Israel das mãos dos egípcios naquele dia. E os israelitas conseguiram ver os cadáveres dos egípcios na praia. Qual que era o medo, querido, daquele povo? De morrer na beira da praia. Agora, qual que é a cena que eles estão vendo? Os cadáveres do povo inimigo, querido, no meio da praia. Daquele mesmo lugar, querido, onde eles temiam. Daquele mesmo lugar onde eles sentiram medo. O Senhor derrotou os seus inimigos, querido. E eles puderam ver com seus olhos aquele povo morto naquele deserto. Sabe, querido, algumas situações das nossas vidas ainda estão doendo. Algumas situações ainda não estão como a gente quer. Mas deixa eu te dizer algo nessa noite, querido. São essas situações que Deus vai usar para que o nome dele seja glorificado. Amém? São essas situações que hoje têm tirado a tua paz, que hoje têm tentado roubar o teu sono, que Deus vai usar para que o nome dele seja glorificado. Amém? Dá um amém forte aí, querido. Glória a Deus. Quando o povo de Israel viu o grande poder do Senhor contra os egípcios, encheu-se de temor diante dele e passou a confiar no Senhor e em seu servo Moisés. Você não vai ser mais conhecido, querido, pelo seu problema de saúde ou por algo ruim que aconteceu contigo. Quantas vezes, querido, as pessoas olham para nós ou olham para você e rotula você por algo que você está vivendo naquele momento. Quantas pessoas, querido, que nos apelidaram de algo no passado, querido, que esse algo não faz parte mais da nossa vida. Esses dias atrás eu cheguei lá na barbearia, onde o Vinícius trabalha, o meu filho, e tem uns amigos de infância que vai lá cortar, e para os amigos mais chegados de infância, o meu apelido era Gago. E o Wellington lá, que é um menino barbeiro, esses dias ele esteve aqui com a gente na festa da roça, eu cheguei e ele olhou para mim: ei, Fabinho, você que é o Gago? Falei para ele: eu era.
Mas Jesus curou a minha vida, Wellington. Hoje eu não sou mais o Garro. Sabe, querida, algumas pessoas vão tentar nos rotular por algo que nós éramos. Mas o Senhor vai ser glorificado, querida, através dos milagres que Ele fará, dos milagres que Ele tem feito nas nossas vidas. Amém? Eu não sei qual é, querida, aquilo que você tem escutado, que você tem ouvido por aí, querido. Talvez seja por causa de um problema de saúde. Mas você será conhecido por aquele ou aquela que Deus curou, que Deus restaurou, que Deus transformou. Aleluia! Estende a mão, querido. Estende o cajado e toque nas águas. Pastor, mas está doendo. Estende a mão. Eu não sei qual é ou onde é, querida, a tua dor. Eu gostaria de convidar você a se colocar em pé nessa noite. Talvez a sua dor nem esteja aqui, querido. Talvez sua dor esteja em alguém que está longe. Gostaria de convidar o pessoal do louvor aqui. Estende o cajado agora, querido. Estende aquilo que você tem nas mãos agora. Gostaria que você fechasse os teus olhos. Talvez a sua dor está lá, querido, no seu filho que está sofrendo, na sua filha, querido, que está sofrendo. Talvez a sua dor, querido, está lá naquela conta bancária que está no vermelho ou que está negativo. Ou talvez a sua dor, querido, esteja aí no seu corpo físico. Eu gostaria de te convidar agora, querido, para estender o teu cajado. Estende aquilo que você tem nas mãos agora, querido, e toca. Toca nessa dor agora. Se teu filho não está aqui, querido, levanta as tuas mãos, querido. Se teu marido, se teu esposo não está aqui agora, querido, estende as tuas mãos agora. Deus diz, estende o teu cajado. Estende o teu cajado e o mar vai se abrir, querido. E o mar vai se abrir, querido. Não é, querido, porque nós somos bons ou nós somos excelentes. Não, nada disso. Coloque as mãos agora, querida, onde você tem sentido essas dores. O Senhor, o nosso Deus, está interessado, querido, em te dar, em nos dar a vitória em nome de Jesus. Você precisa só de uma coisa, querido. Você precisa só de uma decisão no seu coração. Talvez isso contraria tudo aquilo que você acredita. Talvez isso contraria, querido, tudo aquilo que você entende sobre a palavra de Deus, mas eu quero desafiar você nessa noite, querido, a crer sobre essa palavra. Estende a tua mão agora, querido. Estende a tua mão agora e toca, querido, isso agora. Toca isso no sobrenatural agora, toca isso com a sua fé agora, Pai. Eu quero te agradecer, Senhor, porque eu sei que muitos milagres, Pai, estão sendo gerados agora no meio da tua igreja, Senhor. Eu quero te agradecer, Pai, porque o Senhor trouxe homens e mulheres de Deus aqui, Senhor, para ouvir essa palavra, Pai, e muito mais. O Senhor trouxe homens e mulheres de Deus aqui, Senhor, para estabelecer milagres nessa terra, Senhor. A estabelecer milagres de cura, Senhor, agora, Pai, aqueles que estão enfermos, Pai, aqueles que estão necessitados, Senhor, meu Deus, de uma cura física, toca agora, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Assim como o Senhor operou, Pai, no passado, assim como o Senhor continua operando nos dias de hoje, Pai, toca, Senhor, em nome de Jesus. Cura agora, Pai, toda a enfermidade física, Senhor. Aqueles, Pai, que têm enfermidade na alma, Senhor, ansiedade, Pai, síndrome de pânico, Senhor. Toca agora nesses corações, Pai. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, Pai.